Olá pessoal, estamos chegando com mais um Tom Maior aqui na Sagres TV. Isso mesmo, gente, estamos chegando e hoje vamos conhecer as diferentes celebrações de Ano Novo, que variam dependendo das culturas e também das religiões, né, Marcelo? Exatamente, viu? E se você ainda não tem um lugar para passar o Réveillon, você precisa acompanhar a conversa que nós tivemos com Giovana da Goiás Turismo. Ela deu dicas interessantes. Além disso, também tem cuca fresca e aquela dica para o seu final de semana. Então vem com a gente, porque o Tom Maior já está no ar. Estamos começando com mais um Tom Maior, o último deste ano, e hoje vários conteúdos incríveis para a casa toda. Então, para já começar, eu inicio com a minha autodescrição. Eu sou Jéssica Lima, tenho a pele clara, os cabelos cacheados. Hoje eles estão meio presos. Estou usando uma camisa de manga comprida na cor lilás e também uma calça jeans na cor azul. E aí, Marcelo, pronto para fechar o ano com chave de ouro? Com certeza, viu? Já vim até de camiseta branca, né, para essa virada, viu? Como a gente sempre faz, meu nome é Marcelo Pedro, né? Eu sou um homem negro, de cabelos raspados. Hoje estou vestindo uma camiseta branca, uma calça verde escura e uma botinha preta, né? Olha só, gente, como a gente já falou aqui, a virada do ano é celebrada por muita gente, mas você já pensou já parou para imaginar como que é celebrado o Réveillon em diferentes culturas e religiões? Para poder falar um pouquinho sobre esse assunto, nós convidamos o professor Uene, que está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo ao Tom Maior. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Jéssica. Boa tarde, boa noite. Olá. Bem-vindo, professor. Bom, a pergunta que não quer calar, né? O Réveillon, ele é recheado de diversos significados, né? Dá para dizer que o Réveillon teve um início, uma data específica para falar, né, dessa celebração de virada de ano? Bom, se a gente for considerar a história, nós temos que calcular alguns calendários, né? Um dos mais longos foi o calendário juliano, que data aproximadamente do primeiro século antes de Cristo, e ele teve durabilidade até por volta de quase final do século XVI, onde passou a vigorar o chamado calendário gregoriano. Essas festividades, que compreendem alguns ciclos, principalmente de grandes épocas da vida humana, não é uma experiência que começa com o cristianismo. Ela é de uma riqueza extraordinária na história e na cultura humana, em diferentes localidades. Uma coisa curiosa é que quando a gente pensa o que são essas datas, nós vamos imaginar como cada uma das culturas foram conseguindo assimilar ou definir isso. Por exemplo, no dia 22 de dezembro começa um período chamado de verão dentro da cultura ocidental, principalmente no hemisfério sul. No hemisfério norte é o início do inverno. Essa data pressupõe uma coisa fundamental chamada a data do solstício, né? Que são momentos em que há toda uma lógica de cálculo geométrico, astrológico, astronômico, e que era uma referência para as várias culturas humanas. Nesse sentido, quando nós fazemos o cálculo por que nesse dia ocorre essa demarcação? Porque no hemisfério norte é o menor dia do ano, é o período da maior noite. No hemisfério sul é o período de um maior dia e da menor noite, né? Quando se dá o contrário do solstício de verão no hemisfério norte e de inverno no hemisfério sul, o sol chega a ficar até 16 horas, né, visível propriamente falando. Bom, mas pegando então esse ciclo que compreende aí esses grandes momentos, nas várias culturas há um processo celebrativo e todos nós sentimos necessidade de demarcar lógicas entre a conclusão de uma etapa da vida e o reinício, um desejo de um tempo novo, um tempo próprio, né? Então, quando nós pegamos a experiência que o cristianismo pratica e que no cenário do Ocidente é essa experiência demarcada aí com o calendário de 31 de dezembro para 1º de janeiro, há uma assimilação
de uma parcela da cultura que já era praticada principalmente na Europa, mas que não se estende a todos os povos. Se a gente pega, por exemplo, a realidade das três grandes estruturas religiosas, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, tem distinções, porque no caso cristão segue-se um calendário da estrutura solar. Na experiência tanto judaica quanto islâmica, segue-se um calendário de estrutura lunar. E essa situação provoca uma alteração de cálculo e normalmente o ano novo para essas duas outras culturas vai ocorrer entre o início do mês de setembro até o final do mês de setembro de cada ano. Isso demarca bem algumas distinções. No caso de outras culturas, essa realidade de cálculo é mais variável ainda, como é o caso, por exemplo, da cultura chinesa, em que o ano novo deles começou por volta do mês de fevereiro, e que esse ano está sendo o ano do coelho, só para dizer assim algumas breves variações. Professor, o senhor já fez aí uma explanação geral e bem interessante, né, a respeito do ano novo, né? E aí o senhor falou dos calendários. Esses calendários que a gente tem, por exemplo, o calendário chinês, ele também é baseado nessa posição do Sol e da Lua e da Terra? Sistematicamente, são os dois padrões de maior evidência. Né? É claro que algumas outras culturas até passaram por experiências que esse cálculo teve, por exemplo, uma quantificação de dias diferentes daquilo que são padrões mais conhecidos atualmente. Né? Mas uma coisa é certa, a natureza ela ocupou um lugar muito determinante para essa realidade de reconhecimento, de valorização e até mesmo de vivências aplicáveis às situações de necessidades dos grupos. Né? Exemplo, períodos de intensas chuvas, de muito frio, era muito difícil de ter uma experiência num ambiente para buscar a própria sobrevivência. Então, os intervalos das grandes secas ou, por outro lado, de grandes verões, permitiu muito aprendizado da própria consciência humana. Um exemplo bem característico do que a gente compreende na associação do tempo é pensar, por exemplo, que a cultura que nos alcançou, ela em grande parte das vezes ela é identificada como uma lógica europeia. Mas se eu perguntasse para o telespectador ou para vocês, né, quem foi que inventou a linha do Equador, por exemplo? Né? Alguns tenderiam a dizer que isso teria surgido na Europa, na Inglaterra, na França, mas há cerca de 5.000 anos, os indígenas da região do Equador foram capazes de observar a realidade do equinócio, né? Que é o período de absoluto equilíbrio entre a passagem do Sol pelo meio da Terra, né, nessa circunferência, e ali eles construíram uma estrada de aproximadamente uns 5 quilômetros de comprimento e cerca de mais ou menos uns 30 metros de largura, onde o Sol passava sem fazer sombras nas paredes. Né? E essa experiência que depois, já no período pós a chegada de Cristóvão Colombo aqui, nos últimos 500 anos, é que foi se dar conta desses fenômenos ligados à astronomia, esses fenômenos ligados às expressões de como a atenção do ser humano com relação aos ciclos da vida ocorriam. Né? Então, de uma certa forma, algumas culturas mais primitivas, elas também trouxeram acréscimos, valores, compreensões, riquezas para pensar o cálculo do tempo, para pensar as variações que ocorrem com relação à vida e à cultura. E pensando até mesmo, né, na presença dessas diferentes culturas, dá para a gente falar aqui um pouco das diferenças entre símbolos ou até ritos e rituais, né, entre as diferentes culturas e religiões, né? Afinal, aqui no Brasil a gente pode numerar alguns mais comuns, né? Mas isso não é padronizado, né? Existe uma grande diferença que é legal também conhecer, né? É muito interessante essa observação porque se nós considerarmos quais são os elementos que ganharam representatividade na vida humana? Poderia dizer que do sangue aos cabelos, os ossos, os dentes, né? A realidade dos olhos, a realidade da própria condição física das pessoas, mas também elementos ligados à natureza, como as plantas, as sementes, as pedras, os lugares, né? Os próprios animais. Então toda essa dinâmica ela ocupou talvez um aspecto de grande valor que depois na cultura humana vai tendo, eu diria, identificações dos diferentes sujeitos. E essa mesma lógica de pertencimento,
ela tem algo de muita intensidade, que ultrapassa os elementos de uma cor de uma planta, como a cor de uma flor, ou o aroma dessa flor, ou até mesmo o canto de um pássaro. Porque por detrás dessa experiência as pessoas conseguiram se vincular umas com as outras. E esse vínculo acaba criando, em torno desses mesmos símbolos, toda uma coisa muito profunda, que aí depois a própria dimensão do que é aceitável, do que deve ser proibido, do que vai ser naturalmente reconhecido como sendo o comum para um próprio grupo. Tudo isso aí demandaria até um tempo a mais para poder conversar. Mas voltando à questão primeira, né, sobre o calendário, os seus simbolismos, né, as representações de como as pessoas vão cultuar isso, é de fato muito variável, né? Professor, ainda até dentro da pergunta que a Jéssica trouxe, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o costume, né, de soltar fogos, né, de algumas religiões ou algumas crenças, né, de pular ondas, comer determinadas coisas. Em outras religiões ou em outras culturas, a gente percebe mais cerimônias religiosas ou são mais reuniões mais familiares do que celebrações em grupos, igual acontece aqui no Brasil? Uma coisa bem interessante é pensar que, a despeito das variações do espaço, da localidade, das culturas, mas uma grande parcela das vivências celebrativas, elas se reúnem em torno das famílias. Isso aí é um padrão. A experiência de tornar esses cultos uma experiência mais pública, mais participativa, mais popular, como grandes festividades, grandes festivais, são experiências que também ocorrem nas passagens de ano, mas em grande parte das vezes elas se iniciam dentro desse ambiente privado, doméstico, e que vai criando toda essa ênfase até mesmo na questão da religiosidade, da espiritualidade. Uma coisa importante que com a aquisição também do próprio cristianismo, muito do que eram as festividades consideradas pagãs foram integradas e trazidas para um lugar que era a tentativa de fugir do mundo profano e trazer tudo para o espaço do sagrado. E aí, neste aspecto, a gente vai tendo cerimônias que, dentro da experiência, por exemplo, católica, tem uma celebração própria para poder pensar essa virada, né, dentro dos cultos cristãos como um todo, mas também nas outras religiões, isso frequentemente é praticado. Bacana. É legal perceber justamente essa diversidade, né? Essa pluralidade de costumes, e é bem legal conhecer e trazer isso, né, para o último programa no ano, né? Sim, inclusive, eu já aproveito para te desejar feliz ano novo, professor, que seja um ano novo cheio de saúde, de alegria, e volte mais vezes aqui no Tom Maior. Muito obrigado, fico agradecido com a oportunidade, espero poder ter outras chances de aparecer por aqui. Com certeza. As portas estão abertas, até uma próxima, viu? Ok, muito obrigado. Gente, agora vamos conhecer os destaques do nosso site. É hora do Boletim Sagres. Olá! Quando o assunto é próstata, para muitos homens é difícil permanecer na conversa. Esse deixa pra lá, tipicamente masculino, deixa de ser algo corriqueiro quando passa a atrasar um possível diagnóstico. Dentre os problemas de saúde que chegam com a idade, o aumento de próstata normalmente começa entre os 40 e os 45 anos de idade. Aos 50, metade dos homens serão acometidos. Aos 70 anos, a proporção sobe para mais de 80%. Acesse o nosso site e confira uma entrevista com um especialista no assunto. Agora, mudando de assunto, você conhece a Ecosia? A plataforma de busca na internet funciona da mesma forma que o Google. Criada em 2009 em Berlim, na Alemanha, ela financia o plantio de árvores a cada 45 buscas na plataforma. Desde então, a Ecosia já financiou o plantio de mais de 188 milhões de árvores. A empresa publica os resultados financeiros mensalmente e divulga também os recibos dos plantios das árvores. Um dos países contemplados foi o Brasil, com espécies da Mata Atlântica. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, vá lá no nosso site, o sagresonline.com.br. E ainda seguindo nessa trilha de informação, nós vamos para o nosso bloco de boas notícias aqui no Tom Maior. É hora do Cuca Fresca.
E eu começo o Cuca Fresca de hoje falando sobre acessibilidade e educação. Olha só, está previsto para começar já agora, no primeiro semestre de 2024, os cursos oferecidos pela Secretaria Estadual de Educação, que é o curso de Libras e o curso de Estratégias e Metodologias do Ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para surdos. O curso de Libras ele terá a duração de 2 anos e meio e o curso de Estratégias e Metodologias de Ensino tem a duração de 2 anos. A Secretaria de Educação disponibilizou 210 vagas. O curso é reconhecido pelo Conselho de Educação e também haverá emissão de diploma no final do curso, viu? E ainda falando de educação, olha só, tem mais uma notícia aqui, né? Falando de educação, capacitação, desenvolvimento profissional. A Escola de Governo ela divulgou o calendário de cursos programados para o primeiro trimestre de 2024. As inscrições estão abertas para turmas de certificação em gestão de pessoas, compliance público e contratações públicas. Além disso, estão sendo oferecidos cursos regulares na área de gestão de pessoas, tecnologia da informação, trilha analista de dados, gestão estratégica e comunicação. Olha, é importante destacar que as inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do portal do aluno e recomenda-se que os interessados conheçam o conteúdo programático a cada formação antes de fazer as suas pré-inscrições. A Escola de Governo, para quem não sabe, é uma instituição que tem o objetivo de oferecer capacitação e desenvolvimento profissional para que agentes públicos, ou seja, funcionários públicos, possam entregar cada vez mais melhores serviços para a população. Olha só, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas continue conosco, porque daqui a pouquinho nós vamos trazer dicas de lugares onde você pode passar o Réveillon aqui em Goiás. Se você ainda não definiu o seu destino, a gente está trazendo aqui a Goiás Turismo para poder fazer esse roteiro aqui junto com a gente, tá certo? A gente volta já. Estamos de volta com o Tom Maior, o último deste ano, e eu quero lembrar você que estamos ao vivo pela Sagres TV, mas também pelo nosso canal do YouTube, o Sistema Sagres. Por lá você confere várias programações aqui da nossa casa, tem a Perto Play, Pauta 1, Arena Repense, Raiz Brasileira, Inspiração e muitos outros programas, gente. E também quero incentivar você de nos seguir lá em nosso Instagram, no @sistemasagres_. É por lá que você vai ficar por dentro das várias novidades que estão chegando em 2024. E agora a gente fala também de virada, de ano novo, né, Marcelo? Sim, exatamente, viu? Já escolheu o lugar que você vai passar o Réveillon? Se ainda não escolheu, saiba que Goiás tem muitas opções, viu? Mas quem veio aqui para poder falar um pouquinho sobre as cidades turísticas que nós temos aqui no nosso estado é a Giovana Tavares, da Goiás Turismo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui novamente e poder falar de um assunto tão importante, tão relevante, tão interessante para a gente no final do ano, né? Está todo mundo empolgado. Sim. Então, o estado de Goiás é extremamente rico. A gente tem aí diversas opções e possibilidades para passar um Réveillon tranquilo e também agitado. Depende do turista, né? Então, bora já então desvendar esses roteiros, né? Para começar, uma curiosidade, né? Aqui em Goiás, quais são os lugares que mais atraem pessoas neste fim de ano? Ah, sim. Geralmente as cidades históricas, né? Cidade de Goiás, Pirenópolis. A gente percebe um fluxo muito grande de pessoas por conta de uma atividade corriqueira mesmo de turismo que eles têm lá e das possibilidades. A gente tem também 3 ranchos, né? Que normalmente tem um carnaval e um ano novo, assim, fantástico, né? Eles fazem essas 2 festas por ano, assim, são incríveis, né? Então, a gente percebe. Goiânia, né? Goiânia, a gente tem aí o Natal do Bem acontecendo, a gente tem uma programação intensa na cidade, de bares, de clubes, e isso vem se concretizando ao longo do tempo, né? A gente percebe uma mudança de comportamento também do próprio goiano que gosta também de estar aqui na própria capital, utilizando os nossos equipamentos. Então,
essas são as cidades assim que se destacam, né? A gente tem outras. Se você quiser procurar um carnaval mais tranquilo, gente, estou falando carnaval. Carnaval já está lá, um Eu tô pouquinho lá no mais à carnaval. frente. Desculpa. Mas aí o pessoal já anota a dica para É, o claro. Desculpa, gente, né? Um negócio que é bem natural, então Primeiro vamos lá. ano novo, mas daqui a pouquinho, É. depois você volta aqui para dar a programação de Do carnaval. Me perdoe. Tranquilo. Então, a gente tem cidades como Mambaí, que tem um ecoturismo, um turismo de aventura. A gente tem Formosa, que é uma cidade excepcional, com uma oferta incrível de cachoeiras e de atrativos, como Salto de Tiquira, enfim, outros, né? A hotelaria deles, a gastronomia é muito boa também. Então, assim, as cidades, elas têm evoluído bastante ao longo do tempo. Não só essas cidades mais conhecidas, mas outras cidades também estão investindo, né, em equipamentos para poder receber melhor o turista, seja em qualquer época do ano. Então, o Réveillon é um momento importante, é um momento de congressamento, de família, e as pessoas têm procurado ou destinos mais agitados, com programações mais festivas, ou destinos de natureza. A Chapada dos Veadeiros é exemplo disso, né? Um lugar maravilhoso. Alto Paraíso, São Jorge, Cavalcante, são cidades maravilhosas que conseguem receber muito bem quem está à procura deste tipo de turismo ali na prática da natureza. Um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais intimista, tem essas cidades, né? Mas a Goiás Turismo, ela fez um mapeamento, né, dos potenciais turísticos de todo o estado de Goiás, e existem algumas cidades que oferecem mais opções culturais. Sim, sem dúvida, né? O nosso estado ele tem uma diversidade muito grande. A gente tem um mapa do turismo, né? Esse mapa do turismo está vinculado ao Ministério do Turismo, e a gente tem as regiões turísticas ali divididas, né? Nós temos, por exemplo, Goiânia, região dos negócios e tradições. Nós temos outras regiões, que são muitas, né? Inclusive uma região nova. E aí, à medida em que existe uma proximidade geográfica e também, né, proximidade no sentido do que oferecer para o turista, essas cidades elas se aglomeram ali nesse mapa, e as pessoas podem ali estruturar, né, a sua viagem. Porque a gente hoje tem muita coisa acontecendo, a gente tem circuito de vinhos, né, as pessoas estão de queijos, de vinhos. Então, assim, por exemplo, Pirenópolis tem muita opção. Além da parte patrimonial, nós temos isso também. A parte gastronômica. Que hoje é muito forte, né? Eu hoje mesmo entreguei um boletim do turismo religioso da região das Águas Quentes. Então, a gente está fazendo uma série de boletins para mostrar justamente essa potencialidade também. E se a gente está falando de final de ano, as pessoas também buscam muito essa proximidade com o religioso. Sim. Então, a gente fez no mês passado da região de negócios e tradições, que envolveu Trindade e outros municípios aqui próximos, e agora a gente entregou de Águas Quentes. É uma série de boletins que a gente vai fazer de todas essas regiões turísticas, focando apenas nessa particularidade do religioso. Então, assim, o estado de Goiás, ele tem uma diversidade de atrativos impressionante. Então, a gente, desde o cultural, patrimonial, a questão das águas quentes, as cachoeiras, os rios, compras, né? Goiânia é uma cidade que remete muito a comprar, né? A gente sabe disso, e outros eventos de entretenimento, lazer. Então, assim, a oferta é grande. Então, assim, o próprio goianiense ele pode viajar, o goiano ele pode viajar ali dentro, e quem vem de fora é muito bem recebido, né? A gente tem aumentado cada vez mais aí o fluxo de turistas que vêm pelo aeroporto, pela rodoviária. O Observatório do Turismo ele monitora isso, a gente tem painéis, né? As pessoas podem ter acesso a isso pelo site da Goiás Turismo, ali tem uma aba do Observatório, então a gente tem diversos estudos que mostram que o nosso estado ele vem numa crescente muito grande. As pessoas começam a ter um olhar para a pesca, o turismo de pesca, não só naquele mês de Aruanã, do Araguaia, que a gente focava mais aquilo, mas não, existem outras possibilidades. Então, é um turismo que ele vem se concretizando, se organizando, e a pandemia, de certa forma, nos beneficiou no sentido de começar a repensar essas atividades. Como é que a gente oferecer isso para as pessoas de uma forma mais estruturada, mais organizada e com mais segurança? Então, isso é muito importante. Você comentou das águas quentes, né? Aqui na minha cabeça já veio aquela imagem de diversão, né? Programações aquáticas também, que aqui em Goiás tem uma grande presença de opções assim, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre opções para a família, para crianças, né? Já falamos aqui no Tom Maior sobre atividades para envolver as crianças neste momento de férias, né? Goiás não faltam opções, né?
Não, sem dúvida, né? Caldas Novas e Rio Quente estão super preparadas com seus clubes, os seus parques, né, para receber estas crianças. Hoje, quem manda na compra da pessoa que vai àquela região é a criança. A criança, a família, ela quer um momento ali com o seu filho, mas ela também quer ter o seu momento particular, o casal. Então, eles têm programações, eles têm equipes de recreação, que as crianças ficam entretidas ali naquele momento. Então, assim, isso tudo faz com que a pessoa busque Caldas Novas e Rio Quente para o lazer da sua família. Então, recentemente eu fiz uma pesquisa lá e grande parte dos turistas são familiares, são famílias. Famílias que vão por conta disso, por conta de ter opções para as crianças. E Caldas Novas tem tentado diversificar. Eles têm, voltando ao carnaval, eles têm o carnaval antigo, eles têm outros eventos que acontecem ao longo do tempo. Eles têm o Pescan, né, que é o Parque Estadual da Serra de Caldas, onde você pode fazer uma trilha segura, tem um museu. E eles têm também o Santuário da Salete, né, que é justamente essa questão religiosa. Então, assim, ao longo do tempo, se falava apenas em águas Carnaval, quentes ali, né, e essas coisas. Carnaval. Hoje não, Caldas Novas precisa também se movimentar os outros dias do ano. Por quê? Porque é uma oferta muito grande, né, de hotelaria, de hospedagem, de alimentação. Então, assim, as coisas vão acontecendo à medida em que eles precisam se movimentar e se manter também ali com as suas empresas, seus empreendimentos. A gente até separou um VT, foi produzido pela Assembleia Legislativa há algum tempo atrás. Talvez esses dados já estão até desatualizados, mas ele consegue mostrar para a gente, né, um panorama de tudo isso que a gente já conversou aqui, além das imagens que a gente já conferiu durante a conversa. Mas vamos ver esse VT. Goiás tem. Tem turismo? Tem. Tem águas quentes, tem águas frias, tem tradição, tem férias e tem trabalho. Com mais de 6 mil empresas formais, no turismo goiano tem quase 50 mil pessoas trabalhando dia e noite. E a diária não para. Goiás tem quase 1.500 estabelecimentos de hospedagem, onde tem mais de 14 mil empregos diretos. E o turismo goiano vai longe. Com um aumento de quase 10% no volume de atividades no setor, em 2017, Goiás foi o estado onde o turismo mais cresceu em todo o país. No coração do Brasil tem negócios, tem diversão, tem sossego, tem aventura, tem paisagens, tem fé, tem cultura, tem história. Goiás tem turismo. E a Lego mostra. Bacana. Eu olhei também, estive olhando o site, né, da Goiás Turismo, um site muito bonito, com imagens muito bonitas. E, assim, quem já tem um Réveillon programado, pode aproveitar para programar todo o restante do ano, né, e conhecer Goiás através desse site que vocês têm. Lá também as pessoas conseguem verificar as rotas, verificar quais são os equipamentos que existem nas cidades e fazer uma programação, de fato, bem segura e certa. O objetivo, né, do Estado é justamente transmitir essa informação. A gente tem os inventários da oferta turística, que são feitos ao longo do ano. A gente tem os mapeamentos situacionais que a gente faz no observatório. Então, nosso trabalho é um trabalho de informação, de pesquisa. É claro que não se vende nada, obviamente, porque é público, né, as pessoas podem ter acesso. Pelo menos você consegue ali visualizar. Mas hoje, com a internet e a questão da comunicação ser muito fácil, as pessoas hoje conseguem, pelos próprios Instagrams, Facebooks e sites das prefeituras, essas informações de forma muito clara e muito precisa. Então, está todo mundo se movimentando para poder trazer a informação para o seu turista, para que ele possa se sentir seguro. Então, a gente tem um cadastro que chama Cadastro junto ao Ministério do Turismo. Esse cadastro ele é fundamental. Então, é muito importante que o turista ele cheque se essa empresa ela está cadastrada junto ao Ministério do Turismo para que ele tenha segurança naquele serviço que ele está buscando. Então, assim, é fundamental isso aí. E os turistas, eles têm informação demais, então hoje eles conseguem escolher da melhor forma possível aquilo que te agrada, porque a gente tem aí um nicho de mercado enorme. Então, assim, as pessoas têm gostos diferentes e bolsos também diferentes. Então, assim, a gente consegue, no estado de Goiás, viajar de forma econômica, é claro, se você não tiver tantas condições financeiras, mas você também viaja se você tiver. Então, assim, a gente tem hospedagem para todos os bolsos aí. Hospedagem, não faltam alimentação. só opções, né? Opções, muitas opções mesmo, gente. A gente tem
crescido assim consideravelmente, né? A gente percebe assim um avanço muito grande. Se você pegar pela pesquisa mensal de serviço do IBGE, esses números aí eles são de 2017, mas a gente tem mantido um número muito bom. Sim. A gente tem crescido, a gente está aí entre os 3 primeiros estados aí no ranking nacional de crescimento mesmo, crescimento econômico, isso, exatamente, né? E desenvolvimento social, porque também não adianta crescer economicamente e a comunidade ficar prejudicada. Com certeza. Então a gente precisa pensar nesse equilíbrio entre as pessoas que moram no local, o turista, né? E evidentemente todo esse afetamento, essa transformação que acontece por meio da atividade turística. Bacana. Sem dúvidas. Giovana, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco no Tom Maior. As portas estão abertas para voltar mais vezes, trazer mais informações, fazer esse pessoal viajar por Goiás, né? Trazer gente de fora e fazer os goianos conhecerem mais o nosso estado. Muito obrigado. Eu quero agradecer, né, em nome do presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você. Hoje eu conheci você. E eu volto para falar do carnaval. Ótimo. Convidada. Tá marcado. Combinado. Agora é hora de música, Marcelo? Agora é hora de música, viu? A gente sabe que no final de semana tem Raiz Brasileira e a gente vai conferir um trechinho desse programa que é sucesso. Caboclo de Tradição. A minha casa é um rancho de madeira, fica no pé da ladeira, na encosta do Espigão. Aonde eu moro não é preciso dizer, lugar bom pra se viver, não tenho preocupação. Moro sozinho por aqui, ninguém me amola, canto moda de viola pra afastar a solidão. A minha vida é mesmo uma beleza, no meio da natureza, nesse canto de sertão. À tardezinha, na hora do meu descanso, sento na porta do rancho, fico olhando no horizonte. O sol sumindo, deixando o céu rocheado, os seus raios vermelhados, beijando o pico dos montes. Faço uma prece na hora da Ave Maria, agradeço mais um dia que passou no meu viver. Entro pro rancho, deito na rede de imbira, esperando um novo dia no sertão amanhecer. O mais bonito quando amanhece o dia, ouvindo a melodia e o cantar da coroíra. Na capoeira o arrulho das juritis, a matar os bem-te-vis, completando a sinfonia. Salto da rede, lavo o rosto na biquinha, tomo um trago da branquinha e um cafezinho quente. Levo o almoço amarrado no embornal, contente eu vou trabalhar pra cultivar minha semente. Por nada troco meu costume de caipira, dormir na rede de imbira, na cintura um facão. Chapéu de palha e vestir roupa remendada, levantar de madrugada e caminhar de pés no chão. Comer torresmo com farinha e rapadura, e beber água na cuia, carne seca no feijão. Eu sou caipira, o sertão é meu reduto, sou sertanejo matuto, caboclo de tradição. Muito bem, isso aí, Raiz Brasileira, hein? Do nosso Justino Guedes, né? O companheirão do Brasil, que você confere os episódios inteiros lá no nosso canal no YouTube. Bom, agora é hora do nosso link ao vivo com a Nanda Leonel, que chega aí para trazer informações sobre as cores do Réveillon. É isso, Ananda?
É isso mesmo, Marcelo. Tivemos aí umas dicas incríveis, né, de turismo, do que fazer em Goiás, onde visitar, passar o Réveillon. Eu vi que vocês falaram de Caldas Novas, eu confesso que já passei Réveillon em Caldas Novas, é uma dica muito boa, mas também temos Pirinópolis, para quem curte aí a natureza e com a cachoeira. Mas trouxe agora sobre o significado das cores. Afinal, final de ano, o que as pessoas fazem, tanto homens quanto mulheres? O que fazemos? Look da virada de ano, o significado ali da cor, será que se eu usar ali um amarelo, vou ter um ano próspero e tudo mais? Então hoje eu vim trazer para vocês o significado de cada cor para vocês ficarem por dentro do que elas significam e também, quem sabe, dar uma ajuda aí, que cor vocês desejam passar a virada de ano. Vamos começar pela cor clássica, né, que geral usam aí na virada de ano, que é a cor branca. A cor branca remete a muitas coisas, como, por exemplo, a que simboliza ali o clássico mesmo, e ela também traz ali aquela questão do desejo de paz e harmonia para o novo ano, aquela coisa mesmo assim, paz e muita harmonia para quem deseja ter um 2024 nessa vibe. E a próxima cor é azul. O azul ele emana tranquilidade e calmaria. Então, se você deseja um ano mais sereno, essa é a escolha certa. E a próxima cor é rosa. Rosa para representar o amor, independente se ele deseja, se ele seja direcionado para outra pessoa. Uma realização ou pelo menos ali um amor próprio. Então, se você deseja amor próprio, bora apostar aí na cor rosa. E a próxima cor que eu sou suspeita para falar, mas que eu amo muito, é a cor preta. A cor preta revela poder e elegância. E essa cor também simboliza a independência, a tomada de decisão e a dignidade. Temos também a cor verde. Verde é uma cor para quem busca saúde e simboliza também a esperança. E a próxima é a laranja. Muita gente usa aí, né, para passar na praia. É uma cor vibrante que favorece o entusiasmo, desperta a criatividade e ousadia. E ela é ideal para quem quer estimular a mente e ter um ano recheado de boas ideias. Temos também a cor roxa, como a da nossa apresentadora Jéssica Lima, que está com uma blusinha roxa aí. Olha só, Jéssica, roxa, a tonalidade reflete magia e transformação. Ela está ligada ao mundo místico, da espiritualidade e do mistério. E temos também, né, o vermelho. Quem disse que vermelho é só Natal se enganou. Também usa vermelho no Réveillon. Por ser uma cor estimulante, o vermelho representa a paixão. Ideal para quem deseja viver um romance com sentimentos intensos. E, por fim, aquele tradicional, para quem deseja muita prosperidade, a cor amarela. O amarelo representa a prosperidade, tanto em questões financeiras, como ligada ao bem-estar e espiritualidade. Sua cor energizante também revela alegria e descontração. Tá aí as cores, o significado, né, das principais cores. Afinal, as cores ali também têm as suas nuances, né? Mas eu acredito que tá tudo ali interligado um pouquinho ali também. E tá aí, gente. Eu não sei que cor eu vou passar essa virada do ano agora. Tô decidindo, tô pensando aqui, ó, em sair um pouquinho da cor preta, mas não sei ainda. Acho que eu vou querer passar de amarelo. Muita prosperidade assim, na minha vida. E você, Jéssica, Marcelo, me conta aí. Olha, eu acho que eu vou passar com uma peça de cada cor, viu? Vou usar o branco, o amarelo, o vermelho. Você, Jéssica, já definiu o seu look? Vou tentar fugir do roxo. Eu amo o roxo, mas eu acho que eu vou apostar dessa vez no branco ou no verde. Tá certo, já tá tudo preparado. Ananda, obrigado aí pelas informações, viu? E até a próxima. Até a próxima, Jéssica, Marcelo. Um abraço para vocês e a todos que acompanham o Tom Maior. Valeu. Agora é hora da gente fazer um intervalo rapidinho aqui, enquanto você vai pensando aí nas cores que você vai usar nesse Réveillon, pensando se já tem a peça ou se vai precisar ir ali comprar. E daqui a pouquinho a gente está de volta com mais conteúdo interessante aqui no Tom Maior para você. Até já. Estamos de volta com o Tom Maior ao vivo pela Sagres TV e também pelo nosso canal do YouTube e o Sistema Sagres. E estamos sempre on também em nosso perfil do Instagram, @sistemasagres_. Gente, agora vamos conferir um trecho do Pauta 1, um dos programas aqui da casa que sempre traz temas diferentes e sempre com profundidade.
Dessa vez, o assunto do pauta foi o pós-COP28, o evento que já falamos várias vezes aqui no Tom Maior. Dessa vez, um dos convidados foi o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcelo Leles, lá do Tocantins. Nessa ocasião, o Rubens Salomão, nosso colega aqui da Sagres, perguntou a ele sobre o desafio de combinar desenvolvimento econômico com pautas que defendem o meio ambiente. Bora conferir. Gostei muito da sua pergunta e da reflexão. Isso é fato, né? Há alguns anos atrás, a gente tinha um movimento muito menor, muito mais tímido, né? Um movimento que, para muitos, era visto como quase que um devaneio ou uma conversa de ecochatos, e aquilo não era realidade. O aquecimento global era algo que era uma invenção dos ambientalistas. Hoje não. Hoje as COPs, elas são movimentos que mobilizam a maior parte dos seres humanos do planeta. Então, a pauta é concreta, a pauta é real, e isso é um grande avanço. Mas, como você disse, com muita propriedade, no passado a gente tinha todo esse convencimento a ser feito, nós tínhamos que provar as nossas teses, mas a gente tinha um pouco mais de tempo, né? Hoje nós estamos falando de emergência climática. Hoje, apenas os mais céticos, aqueles que não querem mesmo enxergar, que não estão vendo o que está acontecendo em todos os lugares, né? No Brasil, fora do Brasil, aqui no Tocantins, as temperaturas que já são altas aumentando ainda mais, chuvas torrenciais em épocas que não aconteciam. Isso tudo está acontecendo aqui no estado. Quando a gente foi em Manaus agora no encontro do consórcio da Amazônia Legal, a gente viu os rios secos, né? Comunidades isoladas, coisas que nunca haviam acontecido. 2023 foi o ano mais quente do planeta, em toda a história. Então é fato, é concreto. Mas, apesar da gente ter avançado muito, a emergência é maior. Nós precisamos de agir com mais rapidez. Então, com tudo isso, a gente avalia dessa maneira. Poderíamos ter sido mais enfáticos? Poderíamos, mas foi um avanço considerável diante da complexidade de se estabelecer um acordo mundial. Como na segunda parte da reflexão, você chama para o Tocantins. O Tocantins realmente está vivendo um momento ímpar na sua política ambiental. A assinatura desse acordo, que é o primeiro, e aí eu gosto sempre de frisar, não estou exagerando. A verdade é que o estado do Tocantins é o primeiro estado subnacional, que 2 países, Guiana e Costa Rica, transacionaram créditos nessa modalidade de projeto de carbono, no RED+, jurisdicional, transacionado no mercado voluntário. Guiana e Costa Rica fizeram antes de nós, mas o primeiro estado subnacional do planeta a estabelecer um acordo nesse modelo de projeto é o Tocantins. Também no pauta 1, sobre a COP28, o nosso colega Samuel Estraioto, perguntou para a secretária estadual de Meio Ambiente, Andréa Vulcanes, sobre como pensar em aplicações práticas no Brasil quando o assunto é transição energética. Vamos conferir. Pois é, Samuel, eu acho que essa é uma discussão que o Brasil precisa fazer de uma forma muito aprofundada. E aí eu vou explicar um pouquinho, né? Quando a gente pega o mapa das emissões mundiais, nós vamos ter ali em primeiríssimo lugar a China, depois vem Estados Unidos, União Europeia, e a comparação com o Brasil, né? Os números do Brasil apontam aí no máximo, em torno de 4% das emissões mundiais. Numa realidade, então, o que a gente observa? Né? Os países que conseguiram se desenvolver e equilibrar a sua economia e permitir que a sua sociedade possa, né, ter condições de vida com qualidade, são países que emitem muito carbono e emitem com base no quê? Basicamente na energia de combustível fóssil, carvão, petróleo, assim por diante. Então, quando a gente olha para o Brasil, nesse momento a gente emite muito pouco, mas nós somos um país que é subdesenvolvido. Nós temos que olhar ainda para a nossa população e temos que entender por onde nós vamos. Nós continuamos querendo estrada, ferrovia, empregos, renda, salários, escolas de qualidade, ciência, tecnologia, ou a gente quer voltar ou talvez transitar para um outro modelo de desenvolvimento. Eu acho que o que falta aqui para o Brasil é uma escolha de país que a gente quer ser. Como é que a gente olha para a nossa realidade e fala, eu quero ser igual aos Estados Unidos, China, Europa, ou eu quero ser uma outra realidade? Eu acho que falta um pouco disso. E nessa falta do que eu quero ser, eu enquanto país,
nós ficamos um pouco sem estratégia, porque aí a gente começa a ver discussão, mas não pode ter exploração de petróleo lá na Foz do Rio, lá na Amazônia, mas não deve ter exploração de mineração, mas não deve ter estrada, ferrovia tal, deve ser proibida. Então, nós entramos numa discussão porque a gente não sabe o que a gente quer, na verdade, como país, né? E é uma escolha muito difícil, porque nós temos uma realidade política que é muito diferenciada. Temos governos com políticas diferentes, com partidos diferentes, e isso tudo nos leva a olhar para si, né? Goiás, eu acho que tem uma realidade um pouco mais fácil nesse contexto, nós não estamos na Amazônia, então não tem toda a pressão internacional sobre a Amazônia, mas nós temos um agro forte, um agro pujante, que gera muita renda, que faz a economia de Goiás estar hoje, né, no último relatório, com 6,6% do PIB, ou seja, nós estamos crescendo, promovendo qualidade de vida e integração dessa população que ainda vive à margem, ou que vive de bolsa, né, assim, as possibilidades e oportunidades, e esse é um desafio, né, de como a gente olha para isso agora, e eu penso, voltando de lá, que o papel da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás é reunir agora todos os setores envolvidos para que a gente pense o que Goiás quer ser, né, e quais caminhos nós vamos conduzir para que esse desenvolvimento ele aconteça, para que a gente também não prejudique, né, populações inteiras e, ao mesmo tempo, possamos fazer isso, a tão famosa frase da sustentabilidade. Ouvimos agora um pouquinho sobre a COP28, que aconteceu lá em Dubai, e agora vamos para outro país. Vamos conhecer algumas curiosidades da Dinamarca. Afinal, é hora do Outros Mundos. Você sabe qual é o país mais limpo do mundo? A gente sabe que o Brasil, infelizmente, não está no topo dessa lista. Mas a Dinamarca, sim. O país nórdico tem uma pontuação de 82,5 no índice de desempenho ambiental, criado pelas universidades americanas de Yale e Columbia. Isso se deve principalmente às políticas exemplares adotadas pelo país para combater as mudanças climáticas. O resultado? Uma ótima qualidade do ar e a preservação da biodiversidade, tornando a Dinamarca um paraíso ambiental. Isso é alcançado com ações que visam a sustentabilidade, com hotéis ecológicos, embarcações movidas a energia solar e a produção de alimentos orgânicos, graças aos esforços da comunidade e do governo. Um exemplo notável disso é o domínio da bicicleta como meio de transporte diário, promovendo a mobilidade sustentável. A Dinamarca não é apenas um lugar de charme e cultura, é um exemplo inspirador de como um compromisso firme com a sustentabilidade pode criar um país mais limpo, saudável e vibrante. Assim, a Dinamarca continua a liderar como uma pioneira ambiental. Quer uma dica para o seu final de semana? Então confira agora o nosso Sextou. Fala, galerinha do Sextou das Sagas. Cara, para esse último final de semana do ano, acho que uma das coisas que eu sigo já como tradição, que é muito legal, recomendo para todo mundo, é a noite da pizza com a família. Tanto para o ano novo quanto para antes do ano novo, a gente sempre tem, né, de pegar o último final de semana para fazer uma pizza. A gente compra os materiais, compra as massas, faz uma noite de pizza bem legal, uma noite do pijama com filme e pizza. Sempre legal esse momento de dicas para o final de semana, né, Marcelo? Com certeza. Eu acho que eu vou seguir a linha, né, do áudio que a gente ouviu. Eu acho que programações diferentes com a família nesse final de ano é sempre uma boa, né? Eu acho que ver um filme, lá na minha casa, algo que dá muito certo é escolher uns 3 filmes, cada um dá a sua dica, né? Um que meu pai gosta, um que eu gosto, e aí a gente se reúne, né? Faz pipoca e tem esse momento em família, cada um fica feliz vendo o filme que gosta, né? E eu acho que pode ser uma boa dica para esse final de ano. Aí, ó, já deu uma dica não só para o final de ano, mas para fazer sempre, Isso. né? Essa sessão pipoca aí com a família. Eu também acho que vou ali atualizar minha lista de filmes, afinal de contas a gente teve muitas dicas aqui esse ano e nem sempre deu para assistir tudo, então vou aproveitar o final de semana para isso, colocar em dia, né, limpar o espaço para poder colocar mais dicas no ano que vem. E que 2024 venha com muito mais dicas, filmes e coisas legais para fazer em casa, com família, com os amigos. E assim chegamos oficialmente ao último Tom Maior do ano, né, Marcelo? Exatamente, viu? Foi um ano muito bom, né? Parece que a gente já está aqui há uns 6 meses, mas na sua companhia tudo fica melhor.
Pessoal, um feliz ano novo para vocês e suas famílias. Celebrem com juízo, responsabilidade e que vocês consigam nessa virada atrair aí boas energias para conquistar o que desejam em 2024. Até ano que vem, gente. Tchau, tchau.